ouvintes, Cia Cães! É isso mesmo, é você telespectador rodando por Divinópolis para conhecer tudo sobre o segmento pet. E hoje nós estamos indo aqui na Ritmos, no bairro Bela Vista. Vocês vão conhecer hoje o quê? Uma fisioterapia em cães. É isso mesmo. Nós vamos aprender com a fisioterapeuta, com a veterinária, como que é feito todo esse trabalho. Então, gente, pare, respire e vem com a gente! E olha só, ela já está praticando. E nós estamos aqui agora, clínica de fisioterapia. Eu vou agora apresentar para vocês, né, a minha amiga Ina. Tudo bom, Ina? Tudo bem? Já é? Gente, a Ina, eu conheço ela de anos atrás. Sim. Antes da Ina pensar em fazer faculdade de fisioterapia, né? A Ina, ela praticava a gente conosco lá na Cia Cães. Então, assim, é uma amiga de coração, né, Ina? Sim. E agora eu tô mais feliz de mesmo de poder vir visitar a clínica dela. E vamos começar pelo nome. Por que esse nome? Ritmos. Porque tudo na vida tem um ritmo próprio, né? E assim como a música, por exemplo, deixa eu ver, os batimentos também, né, do coração tem um ritmo. Todos os animais, as pessoas também, né, claro, elas têm um ritmo próprio de fazer as coisas. Então, de aprender, de ser reabilitados também, de voltar às suas funções. Então, eu estava buscando um nome que tivesse, né, um significado maior, que remetesse mesmo à fisioreabilitação e que não tivesse sido usado já. E aí me veio isso, ritmos, porque é um sinônimo, né? A fisioterapia é sinônimo de ritmo, porque é ela que dá, o ritmo que dá a vida. E a fisioterapia, o objetivo dela é voltar, né, no meu caso, os animais para o seu ritmo natural. Ô, Ina, e falando ritmo, né, tem tudo a ver realmente, nós estamos acostumados a chegar numa clínica veterinária, né, cirurgia, não sei o quê, os primeiras coisas, vacinação, isso nós estamos acostumados, a população é acostumada ali nas clínicas. E você veio com uma clínica de fisioterapia, né? A gente olhando aqui, minha esposa é fisioterapeuta, né? Então é muito semelhante à fisioterapia humana, a estrutura que é montada aqui na sua clínica. E aí, fisioterapia com cães, por quê? Então, porque os cães, assim como nós, né, seres humanos, precisam às vezes ser reabilitados. Tanto quando tem, né, um problema de saúde, né, como por exemplo uma hernia de disco, tanto também quanto quando eles já são mais idosos, estão perdendo a função, pode ser tanto física nesse caso, como cognitiva, com o Alzheimer canino, né, a disfunção cognitiva, que a gente busca com a físio fazer diferentes conexões, né, para eles, assim, cerebrais, tipo, a gente fazendo vários exercícios diferentes para ele treinar o cognitivo, ao mesmo tempo que treino físico também, para que ele tenha uma qualidade de vida boa, para que ele consiga reconhecer o dom até o final da vida, por exemplo. Isso tudo a gente pode fazer com a físio. E nenhuma outra especialidade, né, consegue tratar, nem a, como é que fala? Nem a ortopedia, nesse caso, por exemplo, né, do físico, consegue tratar disso, do ritmo em si.
né, da mobilidade e em conjunto com o cognitivo. E você vê, é muito bonito, quando eles são reabilitados, você vê de pouquinho em pouquinho eles voltando aí ao que eram, se não na totalidade, né, um pouco que seja, você já vê um brilho diferente no olhar deles. E isso me encantou muito, então por isso a físio nos cães. Ô Ina, e você falando disso, vamos começar de lá pra cá. Por que eu vou te falar? Quando a gente fala em fisioterapia, a gente pensa nos idosos. Sim. E a gente pode observar que o mundo caminho também, estamos tendo muitos cães idosos. Eu vou dar exemplo aqui, meu amigão aqui, o Fux, né? Ele tá aqui tranquilão, nós chegamos aqui na clínica, você tava fazendo a fisioterapia dele, fazendo uma reabilitação nele, né? E é isso mesmo, hoje faz muita fisioterapia em cães idosos? Justamente, né, pelo que eu tava falando, eles precisam muito disso, né? A gente vê muito quando eles vão envelhecendo, principalmente os cães de hoje, porque a gente tá morando muito em apartamento, né? O ser humano tá cada vez mais em espaços menores e aí os cães ficam andando em pisos lisos, que eles sobem e descem do sofá, mas sem, né, necessariamente ter uma vida ativa. Oi, deixa eu te cortar só um pouquinho, porque é o seguinte, cão idoso tem uma idade? Como assim? Qual idade que a gente pode falar que é um cão idoso? Então, considerado um cão verdadeiramente idoso, né, tipo, a partir dos 8 anos, 9 pra frente. Mas também a gente não pode colocar isso a ferro e fogo, vamos dizer, porque cães grandes envelhecem mais rapidamente do que os cães pequenos. Então um cão grande de 10 anos já está idoso, talvez desde os 8. Vamos a vida dizer muitos assim. deles é mais curta Sim, que um cão pequeno. Exatamente. Então, também depende disso, né? Do quanto que o animal é grande ou não. Um cão gigante, por exemplo, a média de vida deles é de 9 anos. Então hoje nós podemos falar, um cão idoso que pratica atividade de fisioterapia, né, de reabilitação, isso aumenta mais a qualidade de vida dele. Sim, porque, né, como eu estava dizendo, a gente tem cães cada vez mais sedentários, né? Então quando eles atingem a idade aí, né, de idosos, eles vão perdendo um pouco, né, mesmo a função da musculatura, eles vão começando a andar com mais dificuldade, eles vão tendo osteoartrose, por exemplo, e se eles não são estimulados, eles vão ficando cada vez mais quietinhos, com mais dor. E a físio, ela tem por objetivo também, por exemplo, tirar a dor, porque o exercício gera endorfina, né? E ela também, como você está, né, em movimento, o objetivo dela maior é você praticar o movimento, as funções também, por exemplo, do intestino, ela, né, a motilidade intestinal, ela começa a voltar a ser um pouco melhor, porque a gente não pensa nisso, né? Mas quando fica muito paradinho, o intestino não funciona tão bem. Então, o movimento começa a funcionar melhor. Começa a beber mais água também, porque vai ficar com mais sede. Vai lembrar também disso, porque idosinhos não lembram tanto. Mas quando você vai trabalhando o cognitivo, eles lembram também. E a questão da osteoartrose, né, da dificuldade de movimentação, a partir do momento que você vê o que ele tem, por exemplo, ele está com dificuldade de levantar, porque, né, a física também o objetivo é esse. Você vê o que eles têm dificuldade para você reabilitar, você voltar à função. Então, tem dificuldade para levantar, então você vai fazendo exercícios para que ele consiga levantar melhor. Então, ele vai perdendo, não é que ele não vai perder, né, a função, isso a gente consegue só retardar, mas vai ser retardado. E às vezes, ele vai viver a vida dele inteira sem perder tanta função até a sua morte, e uma morte mais tranquila e mais feliz, porque
teve mais qualidade de vida. Oi, falando em qualidade de vida, nós começamos com o cão idoso, mas vamos lá para baixo. Cães novos são super agitados. Você ainda fiz aqui o Alisson, o cachorro dele não para não. E junto com isso, cães atletas, né? Sim. Cães atletas tem a coisa de lesionar. Cães novos também, né? Que eles não sabem a energia que eles têm. E aí, como que é a fisioterapia para esse tipo de cão? Então, né, os novinhos, a gente não tem muito indício deles na físio, porque justamente são novos e a gente custa ver os problemas nessa idade, né? Porque eles mascaram muito bem. Mas vamos que ele tenha... Mas antes do cão novo, vamos lá. Uma dica que você pode dar é o seguinte: eu vejo que muitos cães novos têm muita energia e ficam numa casa com piso liso. Isso vai prejudicar eles lá na frente, correto? Correto. Qual seriam umas dicas legais que você poderia dar para os telespectadores? Então, a gente tem que pensar que, assim como nós temos que aprender o movimento correto para não lesionar, eles também. Então, fazer exercícios que remetam ao que ele vai fazer é muito interessante. Eu estava falando, né, que não tem muito indício de cães novinhos, a não ser os que já estão lesionados, mas seria muito legal, né? Esse seria o ideal se tivesse como prevenção. Prevenção é o ideal mesmo de tudo para que realmente ele não venha a ter lesão. E como você faz isso? Quer dizer, é claro que você pode diminuir a incidência de lesão. A gente nunca pode falar assim, não, ele nunca mais vai ter lesão se começar a fazer físio. Mas vai diminuir bastante. E a lesão às vezes não é tão grave quando acontece. Porque, né, o objetivo com os cães novinhos, que não tem nada, só para prevenção, é você mostrar para ele como fazer um movimento correto de uma maneira controlada. Então, por exemplo, ele vai subir muito no sofá. O dono quer muito que ele suba no sofá. Mas o piso é liso. Então, já vou dar uma dica: colocar um tapete primeiro para ele não escorregar. E aí depois você vai colocar, por exemplo, um step. E aí pedir para ele sentar baixinho e ir pro step. Devagarzinho. Aí volta. É condicionando. Baixinho, sim. Então ele vai pegando isso. E aí, aos poucos, você vai, assim que ele pega o que você quer, você vai deixando ele fazer de várias formas a mesma coisa. Porque aí o cérebro condiciona o corpo a todo tipo de eventualidade, ele saber como agir para fazer aquilo, né, aquele objetivo, para que assim ele refine o movimento e tenha menos chance de lesionar. E esse é o grande objetivo, né? Na verdade, em qualquer situação da físio. Que você, por exemplo, tem uma dificuldade do animal também de fazer um movimento, você vai voltar ele, né, para isso, quanto para essa prevenção mesmo. Você tem esse mesmo objetivo que você fazer com que o animal consiga refinar o movimento para que ele não tenha tenha uma menor chance de se lesionar. Ina, então assim, é tanta informação, né? Muito legal essa área, né? Da fisioterapia, da reabilitação, serve para tudo. Mas assim, você tem uma vasta experiência porque você trabalha em Belo Horizonte, né? Na capital, né? Na clínica lá, e agora aqui em Divinópolis, aqui no seu estúdio. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem legal para você, que é legal para mim. Nos casos que você já atendeu, qual um que te marcou? E conta essa história pra nós, pra você entender que tantos casos legais. Sim, um dos que me marcaram, na verdade foram dois, né, que mais me marcaram, assim. Um deles foi a Juju. Juju, eu atendi ela em BH. Ela é uma cachorrinha Daft, pequenininha, e que ela perdeu os movimentos 3 vezes. Ela tem, né, várias hérnias. E por 2 vezes ela conseguiu voltar a andar, né, de forma consciente. E agora ela se lesionou de novo, só que dessa vez ela não conseguiu voltar aos movimentos conscientemente. Ela tem um andar medular. O que é um andar medular, né? É um andar inconsciente que consiste de você fazer com que, por um feedback
do nervo, né, dos membros, no caso dela, os membros pélvicos. Você fazer com que, né, com esse nervo, se comunique com a medula, lembrando do movimento das passadas. Como a gente faz isso? A gente faz os passinhos para eles, movimentando, para ele criar essa memória, né? Então a medula, ela vai criar essa memória celular. Então quando o animal começar a andar com os torácicos, os pélvicos vão andar no automático. E isso é refinado, né? Também. Então, o que eu fiz com a Juju? Ela começou a conseguir se sustentar, né? Então ela se mantinha em pezinha, mas ela não conseguia andar direito. Então eu fiz os passinhos para ela, né? Que a gente chama de andar a marcha. Vamos fazendo a marcha dela. E aí ir colocando ela numa restrição. Então, várias coisas para restringir o movimento, e quando ela caísse para um lado, ela não caísse totalmente, né? Então ela ia voltando para ela andar para frente. E eu fui fazendo isso até ela conseguir andar sozinha. Então hoje ela tem esse movimento refinado, mesmo ela sendo cega, porque eu até esqueci desse detalhe, ela é cega. O corpo dela se reorganizou. Então, com essas batidinhas, né, nos lugares, nos steps, por exemplo, que eu ia colocando, o corpo ia se organizando, tipo, opa, então tem uma coisa aqui, então é melhor eu andar assim funcionou, isso deu certo. Mais ou menos isso. E aí ela começou a, né, fazer esse movimento mais fino, e a partir disso eu comecei a subir rampa com ela, né, com esse andar medular, e foi incrível. Né, ela fazendo toda a força no torácico, ajudando ela começou a conseguir. Então hoje ela tem um repertório gigante de como andar, mesmo sem saber que está andando. E isso eu achei incrível. Oi, então, né, pelo que você está contando, né, essa história, a fisioterapia com cães não existe uma receita de bolo. Não. Cada caso é um caso, você tem que estudar muito e realmente você entra na alma do cão, né? Porque o cão vai falar, eu tô sentindo dor, tô com isso, eu tô aqui, não é? Então, quer dizer, aí você tem que ser muito mais sensível de entender o seu cão e ali trabalhar cada caso com caso. Até porque o meu objetivo com eles, quando eu tô fazendo a física com eles, é que eles gostem. Assim como na gente, né? Eles têm que gostar do esporte, eu tento fazer com que eles gostem do exercício, que eles veem que isso é uma brincadeira, uma coisa legal, que eles estão fazendo pelo prazer. Então cada um tem, né, assim, um start para que comece a gostar, e o nosso objetivo é observar eles para isso, para que a gente consiga fazer disso uma coisa a mais prazerosa possível. Até porque, né, quando eles estão com dor, por exemplo, ninguém merece, né? Ninguém quer ficar com dor. Exato. Alguns exercícios não são exatamente assim a coisa mais legal do mundo, mas a gente tenta fazer, né? Justamente até por isso o mais prazeroso possível, para que eles não tenham medo de mim, por exemplo, ou eles não tenham aversão a entrar aqui. Eu quero que eles queiram voltar. Até porque a reabilitação é muito mais fácil nesse sentido também, porque eles vão estar muito mais motivados. Legal. Né? Pra isso. Oi, então, né, nesse pique que nós estamos aqui, se deixar, vamos falar o programa, entra no programa do próximo programa, né, diretor? Vai entrar nesse programa todo mundo, porque é muito legal, é muito bom saber. Mas, assim, para a população de Divinópolis que está nos assistindo, para conhecer o seu trabalho, fala o endereço, fala os seus contatos, deixa suas palavras finais aí para o nosso público aí. Então, o meu endereço aqui é a Rua Guapé, perto do pique. O número. Eu vou pegar o número, eu esqueci agora. Isso. A clínica Ritmos, né? Como eu já estava dizendo aqui na entrevista. Fica o bairro, né? Eu esqueci de falar o bairro também, é Bela Vista. O meu Instagram, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho ali, é MV Ina Beatriz,
mv.inabeatriz. Então vai lá, já segue, né, para mais vídeos. Sempre eu tento postar uma coisa nova, interessante, para vocês verem mais, né, da Físio e do meu objetivo aqui. Então é isso aí, ó. Do cão atleta ao cão idoso, precisou de reabilitação, precisou de fisioterapia, é com a minha amiga Ina. Ina, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Exatamente. E eu vou estar lá, vou entrar no seu Instagram, vou te acompanhar e vou ver muitos vídeos. Galera, vocês viram? Blitzia Cães rodando de Divinópolis e apresentando para vocês o que tem de melhor no mundo canino da nossa região.